Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia com mais uma oração da noite. E hoje nós vamos para a última sessão da última parte do Sermão do Monte. Então, aqui no capítulo 7, nós vamos ler hoje a partir do versículo 24 até o versículo 27. E diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Hoje, então, dando sequência a esses estudos que nós temos praticado aqui na nossa oração da noite, podemos ver que Jesus vai continuar aqui tratando das opções, das alternativas que os discípulos têm e que eles têm que decidir, e as consequências de cada escolha, de cada decisão. Aqui, então, nesta parte do Sermão do Monte, Jesus vai usar mais algumas metáforas. Por exemplo, a metáfora das duas casas e também a metáfora dos dois solos. E, na realidade, ele vai usar essas metáforas para falar da mais importante virtude do discípulo cristão, a saber, a obediência. Como disse o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus, ele é filho da obediência, para a obediência, e, portanto, ele precisa viver como filho obediente. Não há dúvidas de que a obediência é a mola mestra do discipulado cristão. Ninguém poderá ser discípulo verdadeiro de Jesus se não for ensinável, e ninguém poderá ser ensinável se não for obediente. A essência do pecado está na desobediência do homem à vontade de Deus revelada nas Escrituras. E é por isso que nós afirmamos que o pecado é, na sua essência, toda inconformidade com a lei de Deus e qualquer transgressão dela. Em contrapartida, a obediência tem relação direta com a retidão na prática. A desobediência gera o pecado e leva à morte. A obediência gera a justiça e leva à vida e à vida eterna. É isso que ensina o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 19, Hebreus 5, versículo 8. Por isso nós podemos declarar que a mais elementar, a mais importante virtude do discípulo é exatamente a obediência. Aliás, é condição sine qua non para ser considerado, por exemplo, filho de Deus. É a primeira marca da regeneração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Além disso, a Bíblia apresenta outras considerações sobre a obediência. Vejamos algumas delas, por exemplo. A obediência tem que ser, por exemplo, a marca de todo crente, conforme já disse, e deve ser de todo o coração. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Também a Bíblia diz que é, de fato, a obediência que vai garantir a nossa entrada no reino de Deus. É isso que Jesus ensinou aqui mesmo no capítulo 7, no versículo 21. E também a obediência é a chave do conhecimento e do crescimento espiritual. João capítulo 7, versículo 17. E podemos dizer que é exatamente a obediência que vai garantir-nos a bênção da comunhão divina. João capítulo 14, versículos 23. O crente verdadeiro que anda em obediência, ele conhece a vontade de Deus e obedece essa vontade. E, portanto, ele alegra o coração de Deus. Tudo que o discípulo decidir em obediência, ou seja, em conformidade com os ensinamentos do Mestre, certamente ele será bem-sucedido.
Assim, Jesus termina então as suas instruções no Sermão do Monte, tratando da obediência irrestrita, genuína, sem reservas. Ele passa então para essa última parte, começando com essa conjunção de transição, que diz aí, portanto. Ou seja, em face de tudo aquilo que ele já tinha ensinado, de todas as suas palavras, ele chega agora no final e diz, quero destacar os versículos 24 e 26. 24 diz assim, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, e no versículo 26 ele diz, portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Assim, mesmo usando aqui as metáforas das duas casas e dos dois solos nos quais essas casas foram construídas, me parece que o foco de Jesus aqui está nos construtores e na atitude deles, ou seja, na decisão deles, e não nas casas e muito menos nos solos. A decisão sobre qual solo construir a sua casa, observe que o texto diz, a sua casa, deu ao primeiro construtor o título de construtor prudente. A palavra prudente significa inteligente, sábio, ajuizado, mas ela tem um sentido interessante, né? Que podemos dizer o seguinte, atento aos próprios interesses. Ou seja, não sai aí agindo de qualquer maneira. E o fato de ter decidido construir a casa sobre a areia, deu ao segundo construtor o título de construtor insensato. A palavra insensato aí é tolo, incrédulo, sem juízo, né? Embora a palavra que Jesus use aqui para casa também pode ser traduzida como residência física, como família também, aparece na Bíblia com a tradução de família. Por exemplo, lá em Atos 16:31, o carcereiro de Filipe, quando Paulo disse, né, será salvo tu e a tua casa, referindo-se à família, né? Também a palavra casa aparece no sentido de a vida nesta terra, a nossa habitação terrena ou a vida neste corpo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Então, podemos dizer que, metaforicamente, Jesus está usando a palavra casa aqui para designar os nossos propósitos, as nossas expectativas, principalmente a nossa esperança. Por sua vez, a metáfora de solo rochoso ou de rocha aqui não é uma referência à pessoa de Jesus propriamente dita, como aparece em outros lugares corretamente. Aqui, na realidade, referem-se às palavras de Jesus. Refere-se às palavras de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Assim, construir sobre a rocha significa construir em conformidade com os ensinamentos do Senhor. E Jesus mesmo disse, ele mesmo disse, sobre estas minhas palavras. E quem tem essa atitude, essa é uma atitude elogiável e se mostrará correta no futuro. Não agir assim, ou seja, construir sobre areia, significa construir sobre os ensinamentos dos falsos profetas, os ensinamentos daqueles que andam no caminho largo, sobre a opinião das multidões. Esta atitude, Jesus a reprovou, é uma atitude reprovável e se mostrará no futuro uma atitude estúpida. Portanto, a diferença entre as duas casas é comparável à diferença entre a obediência e a desobediência. As decisões dos construtores, como todas as decisões nossas hoje, elas serão provadas e terão consequências. E aqui no texto, elas foram provadas por uma tempestade violenta. A tempestade na Bíblia sempre tem relação com juízo, e nesse caso aqui com juízo escatológico, pegando todo o contexto do Sermão do Monte, Jesus está se referindo aqui ao juízo final. E aqueles, por exemplo, que deram ouvidos aos falsos profetas e construíram sobre a areia, a casa deles, ou seja, todos os seus planos, os seus sonhos, as suas expectativas serão ruídos, ou seja, será grande a sua ruína, a destruição final
total e definitiva. É isso então que o sermão nos ensina. Portanto, meu querido irmão, meus queridos irmãos, vocês ouviram ao longo de todas essas nossas devocionais a respeito do Sermão do Monte, ouviram as palavras de Jesus e devem agora construir sobre elas. E assim serão construtores sensatos. Que Deus te abençoe, que de fato você seja um construtor sensato, inteligente, ajuizado, que constrói sobre a rocha, ou seja, sobre as palavras de Jesus, sobre o ensinamento de Jesus. Que Ele te abençoe e abençoe a sua casa. Até o nosso próximo encontro.